Você já se perguntou por que os teclados não são organizados em ordem alfabética? Bom, os teclados modernos para laptop que todos conhecemos remontam às máquinas de escrever. E elas, em um primeiro momento, tinham teclas semelhantes a um piano, que eram arranjadas em ordem alfabética. Mas não era conveniente, as letras mais usadas ficavam muito próximas, o que resultava em problemas mecânicos frequentes. Por isso, digitar era muito irritante. Então, o Sr. Christopher Layton Sholes, um dos inventores da primeira máquina de escrever, criou o layout de teclado QWERTY. A ideia por trás desse layout era espalhar as combinações de letras mais usadas, como ST e TH na língua inglesa. Dessa forma, evitava problemas mecânicos. Esse realinhamento ajuda na alternância entre as duas mãos, o que aumenta a velocidade de digitação também. Por que precisamos de duas teclas Shift se ambas fazem exatamente a mesma coisa? Bom, é apenas para deixar mais conveniente de usar com uma única tecla no teclado. Quando a tecla que você precisa está localizada no lado direito do teclado, usa o Shift direito, e quando ela está no lado esquerdo, você usa o Shift esquerdo. O mesmo se aplica às duas teclas Alt e Ctrl. Mesmo que elas tenham o mesmo propósito, ainda tem códigos de varredura diferentes, e você pode atribuir a cada uma delas funções diferentes manualmente se quiser. Por exemplo, em uma configuração de teclado internacional, o Alt direito permite digitar uma letra alemã STET, enquanto o Alt esquerdo não o fará. Os pequenos pezinhos dos teclados são realmente um padrão. A altura do teclado deve ser ajustável, permitindo um ângulo entre 0 e 15 graus. Por sinal, o ângulo recomendado é de 5 a 12 graus. Os pés abrem para fora para que você veja melhor as teclas, caso não digite apenas com o toque. Um pequeno problema que vem com isso é que, neste caso, seus pulsos se dobram e pode ser cansativo mantê-los nessa posição e digitar. Então os pés estão lá para que você possa escolher. O símbolo do arroba não é uma invenção nova da internet. Ninguém sabe exatamente quando se originou, mas os pesquisadores o datam pelo menos da Idade Média. A primeira documentação encontrada com esse símbolo é do ano de 1536. Eles dizem que o arroba é a abreviação da palavra latina ad, que significa para. No início, eles escreviam como ad, mas a linha ascendente do D foi curvada para a esquerda em direção ao A. Com o tempo, para encurtar, o D acabou sendo substituído pelo círculo ao redor do A. Também era comumente usado nos tempos antigos para marcar preços. Depois, por um tempo, o símbolo desapareceu, nem estava nos primeiros teclados das máquinas de escrever. Mas com o desenvolvimento dos computadores, as pessoas precisavam de um símbolo para conectar várias máquinas. Por exemplo, era necessário enviar algo para um usuário específico em um computador específico, e o nome do usuário e o nome do computador tinham que ser separados por algo, então recuperaram o símbolo do arroba. Os dois lados dos discos de algodão são diferentes porque cada um deles tem um propósito específico. Um disco de algodão tem várias camadas para garantir que fique macio, forte e possa absorver líquidos. A borda é costurada para manter tudo junto. O lado liso é para a aplicação, e o lado com o padrão é melhor para limpeza e remoção de maquiagem. Além disso, qualquer pacote de discos de algodão tem essas cordas nas laterais. Elas servem para você pendurar o pacote em algum lugar. Em seguida, você pode abrir o pacote na parte inferior, onde está a linha perfurada, e tirar os discos por essa abertura, um a um. Na Europa e nos Estados Unidos, os ovos costumam ter números estampados neles, e eles dizem algo sobre o ovo. O primeiro dígito pode ser 0, 1, 2 ou 3, e fala sobre como o ovo foi produzido. 0 significa que é orgânico, 1 diz que é um ovo de galinhas livres, 2 diz que é de galinhas criadas em um ambiente fechado, e 3 significa que vem de galinhas em cativeiro. Parece elegante, não é? Depois há letras, que são códigos do país, que informam em que país o ovo foi produzido. Os outros 4 dos 5 dígitos são o código exato do produtor. Além disso, há um número de 3 dígitos na lateral de uma caixa de ovos, e esse número indica o dia do ano em que os ovos foram produzidos. Então, 001 significa 1º de janeiro, 120 significa 30 de abril, e 365 é que dia de dezembro? 31. Você estava prestando atenção. Ovos são normalmente brancos ou marrons. A cor depende da raça da galinha. Normalmente, galinhas brancas põem ovos com casca branca e galinhas escuras põem ovos com casca marrom. Mas mesmo galinhas da mesma raça podem botar ovos de cores diferentes, dependendo da genética de cada ave. Além disso, algumas raças de galinha põem ovos azulados. E não há diferença nutricional entre ovos brancos e marrons. Falando em coisas para usar no café da manhã, os palitos de plástico para mexer o café têm buracos.
O plástico geralmente se dobra quando colocado em bebidas quentes. Com os orifícios, o palito se torna mais resistente e pode suportar o calor. O bônus é que, para produzi-los, é utilizada uma menor quantidade de plástico. Você notou que um par de rachis de madeira está sempre conectado? Que bom, é um par novo. Dessa forma, você sempre pode descobrir se alguém os usou antes de você. Micro-ondas cozinham e aquecem seus alimentos usando radiação de micro-ondas. Elas passam pelos alimentos. Essa radiação pode aquecer seu corpo, assim como aquece a comida. E por isso é perigosa para as pessoas, podendo causar queimaduras a quem for exposto a esse tipo de radiação. É por isso que agora chamamos meu pai de Pop. Por esse motivo, os fornos de micro-ondas são projetados para evitar que as radiações escapem. A porta feita de plástico e vidro não é suficiente para manter a radiação dentro, então agradeça a este padrão de grelha que os fornos de micro-ondas têm em suas portas. É feito de metal e atua como uma gaiola, não permitindo que as ondas passem. Então esse padrão está sempre lá para protegê-lo. Com as selfies dominando o mundo das redes sociais, os fabricantes de celulares tiveram que se adaptar ao jeito que as pessoas seguram seus aparelhos e usam suas câmeras. Aparentemente, a maioria dos usuários inclina a cabeça levemente para a direita quando tira selfies. Com a câmera localizada no canto esquerdo, fica mais fácil se certificar de que a câmera ficará alinhada com a inclinação de quem se autofotografa. Genial, não? Isso traz mais naturalidade à foto, fazendo você sair melhor nela. As câmeras que ficam na parte de trás da maioria dos celulares também ficam no lado esquerdo. Me desculpem, canhotos, isso foi feito para a maioria que é destra. O Monte Everest pode estar ganhando toda a atenção, mas o Mauna Kea, no Havaí, é tecnicamente a montanha mais alta do mundo. Medindo mais de 10 quilômetros da base ao pico, a única coisa que impede o Mauna Kea de receber esse título é o fato de grande parte dele estar submersa. A Austrália é mais larga que a Lua. A Lua tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, enquanto o diâmetro da Austrália, de margem a margem, é de quase 4.000 quilômetros. Apesar de ser mais estreita, a Lua ganha em extensão territorial. São mais de 38 milhões de quilômetros quadrados. Caramba, isso é enorme! Quanto queijo, hein? A anatidaefobia é o medo de que a qualquer momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar observando você. A pessoa não tem necessariamente medo de que o pato ou ganso chegue perto ou até toque nela. Ela simplesmente não gosta da sensação de estar sendo observada. Essa fobia foi descrita pela primeira vez em uma tirinha para mostrar como as pessoas podem ter medo de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser uma fobia. Um pato observando cada movimento meu certamente me daria calafrios. Com certeza eu sairia correndo. Os corvos são muito bons em reconhecer os rostos das pessoas e conseguem até se lembrar de alguns por um bom tempo. Isso pode ser bom ou ruim, depende do que eles pensam sobre você. Você não quer passar perto de um corvo que não foi com a sua cara, né? É quase impossível distinguir um corvo dos demais, então é melhor se resguardar e cumprimentar todos. Na cidade de Yoro, em Honduras, existe um evento anual chamado de Chuva de Peixes. E os moradores de lá não têm escolha, precisam participar. Todos os anos, em maio ou junho, uma chuva torrencial cai na cidade, deixando uma massa de peixes espalhada pelas ruas. Acredita-se que esse fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados que jogam os peixes bem longe de seus habitats. Entrega de peixes de graça? Tô dentro! Um fóton, a parte mais básica da luz, leva milhares, talvez milhões de anos para viajar do núcleo do Sol até sua superfície, mas só leva 8 minutos e 20 segundos em média para atingir seu olho depois de ter chegado à superfície do Sol. Isso significa que a luz solar que vemos é muito antiga, mais velha que a raça humana. Um único fio de macarrão no garfo tem nome, ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, o i no final de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto o indica que está no singular. Isso se aplica a tudo. Gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine, e raviolo para uma unidade dessa delícia. Se comer acidentalmente um daqueles adesivos que ficam em maçãs, pêssegos e peras, não se preocupe. Eles podem ser comidos, mas não são exatamente comestíveis, e depois sairão do seu corpo normalmente, como qualquer outra coisa. A cola usada neles é regulada por instituições alimentares, mas mesmo assim é recomendado que você lave a fruta e remova o adesivo antes de devorá-la. Além de terem um nome para cada indivíduo, os golfinhos chamam amigos específicos. Isso me faz imaginar do que eles nos chamam quando entramos na água. Veja só, Fred, aqueles sujeitos esquisitos voltaram para a água de novo.
O bolo alemão de chocolate é um dos bolos mais deliciosos que existem. Ele é meu preferido. Mas esse nome não tem nada a ver com o país. Ele foi chamado assim em homenagem a um confeiteiro norte-americano chamado Samuel German. E como German significa alemão em inglês, o nome acabou ficando. A Torre Eiffel pode ficar até 15 centímetros mais alta durante o verão, por causa da dilatação térmica. Quando o ferro é aquecido em dias muito quentes, as partículas se expandem, ocupando mais espaço. 2 planetas do nosso sistema solar giram em sentido oposto aos outros. Vênus e Urano têm uma rotação para trás. Vênus também tem o dia mais longo do que qualquer outro planeta do sistema solar, completando uma rotação a cada 243 dias terrestres. Essa linda ave colorida se chama papagaio do mar. Para alimentar seus filhotes, carrega cerca de 10 peixes de uma vez só em seu bico. Enquanto dorme, você não consegue sentir o cheiro de nada, mesmo se o cheiro for muito ruim ou forte. Nosso olfato e paladar são cortados pela metade, ou para 20% quando estamos andando de avião. É por isso que a comida quase sempre tem gosto de papel ou parece estar muito salgada nas alturas. Acho que pode ser uma desculpa esfarrapada das companhias aéreas. Pode olhar em qualquer propaganda de relógio. A hora marcada no visor será sempre 10:10. Eles fazem isso por causa do efeito positivo que esse horário tem. Parece um sorriso, e geralmente o nome da marca fica logo abaixo do número 12. A maior palavra da língua portuguesa tem 46 letras. Ela foi registrada no dicionário Ruais em 2001 e descreve a pessoa que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Que tal fazer uma aposta entre seus amigos para ver quem disse essa palavra mais rápido sem engasgar? Pode pegar um lanchinho, pois acho que vai demorar. Nioaque é conhecida como a cidade das vogais, pois tem todas elas em seu nome. O município fica a 180 quilômetros de distância de Campo Grande e foi onde aconteceu a histórica Batalha da Guerra do Paraguai. Esse lugar também é conhecido como Vale dos Dinossauros. Baratas são resistentes. Elas podem sobreviver a condições adversas e existem desde que os dinossauros governavam o nosso planeta. Mas a rainha cupim supera tudo isso com uma vida útil de 50 anos. Essa é a vida mais longa de qualquer inseto. Os cupins comuns vivem apenas de 1 a 2 anos. Estima-se que um total de 108 bilhões de pessoas viveram na Terra ao longo da história do nosso planeta. Toda a população da Terra poderia caber dentro de Los Angeles. Com a população mundial sendo de 7,5 bilhões, isso parece loucura. Mas se todos ficassem ombro a ombro, todos nós poderíamos caber dentro de 1.300 quilômetros quadrados. O tuatara é um réptil que tem um terceiro olho no topo da cabeça. Esse olho tem uma retina, conexões nervosas e uma lente, mas não é usado para enxergar, uma vez que durante o crescimento ele rapidamente é coberto por escamas. Os cientistas ainda estão tentando encontrar a misteriosa função desse olho. Os camelos têm 3 conjuntos de pálpebras e 2 fileiras de cílios para se proteger das areias que sopram do deserto. Os pandas no seu zoológico local podem aparecer em casa, mas, a menos que você esteja na China, eles estão apenas de férias. Tecnicamente, todos os pandas são emprestados pela China e são de propriedade daquele país. Um traje espacial completo da NASA custava entre 15 e 22 milhões de dólares em 1974, mas a NASA não construiu novos trajes desde 1974, levando-a a ter apenas 4 trajes funcionais restantes. Se ela quiser criar outro traje, hoje isso se traduziria em um custo de 150 milhões de dólares. Uma pequena porcentagem da estática que você vê nas telas de TV antigas é a radiação residual que sobrou do Big Bang. Se você está indo para Londres para ver a famosa Ponte de Londres, pense 2 vezes, já que a ponte original está agora no Arizona. Na década de 1960, a Ponte de Londres estava caindo. Então a cidade decidiu vendê-la ao magnata do petróleo americano, Robert P. McCulloch. A ponte foi enviada para os Estados Unidos e agora pode ser encontrada na cidade de Lake Havasu. Falando na Inglaterra, as joias da coroa contêm 2 dos maiores diamantes lapidados de todos os tempos. O diamante Cullinan é o maior diamante já encontrado e faz parte do cetro do soberano com a cruz. A segunda joia é apropriadamente chamada Cullinan II, montada na impressionante coroa imperial do estado. Os verdadeiros gigantes entre os diamantes, no entanto, podem estar chovendo em Júpiter e Saturno enquanto você assiste a este vídeo. Isso ocorre porque tempestades de raios transformam metano em carbono, que endurece gradualmente à medida que cai, transformando-se em diamantes. Na próxima vez que você estiver com dificuldades para se concentrar ao estudar, masque um chiclete.
O estudo descobriu que os participantes que mastigaram chiclete enquanto faziam teste de memória conseguiam permanecer focados por mais tempo do que aqueles que não mascaram. O bom senso sugere que as árvores existiam antes da maioria dos animais, pois elas produzem o oxigênio para respirarmos. Se você contasse isso a um tubarão, ele ia dar risada, pois essas criaturas marinhas existem muito antes de as árvores se desenvolverem. Os tubarões datam de cerca de 400 milhões de anos, com as árvores surgindo cerca de 50 milhões de anos depois. A fonte Comic Sans dividiu pessoas em todo o mundo há décadas e desenvolveu uma reputação de ser informal ou não profissional. Isso faz todo sentido, dada a sua criação, já que o designer Vincent Conner usou as suas histórias em quadrinhos favoritas, como Watchmen, como fonte de inspiração. Se você está procurando um guarda-costas do reino animal, não procure mais. Um gorila pode levantar até 10 vezes o seu próprio peso corporal, o que se traduz em um total de cerca de 800 quilos. Isso os torna um dos mamíferos vivos mais fortes da Terra. Os seres humanos são os únicos animais com queixos. Outros animais, como o chimpanzé, compartilham semelhanças com os humanos, como andar em 2 pernas ou ter uma mandíbula, mas nenhum realmente tem esse pedaço de osso no meio da mandíbula inferior. Trailers de filmes eram originalmente exibidos após o filme, e é por isso que eles são chamados de trailers, do inglês reboque. A bandeira americana atual foi projetada por um estudante do ensino médio, Bob Heft. Desenhou a bandeira para sua aula de história em 1958 e só recebeu um B por seus esforços. Mais tarde, seu design foi escolhido entre mais de 1.500 outros para se tornar a nova bandeira. Sua nota foi, sem surpresa, alterada para um A depois disso. Ao contrário dos humanos, os gatos não têm a mesma quantidade de dedos dos pés nas patas dianteira e traseira. Eles geralmente têm 5 dedos do pé nas patas dianteiras, mas apenas 4 nas patas traseiras. Se você tem um companheiro felino, dá uma conferida. Já se perguntou para que serve aquele bolso minúsculo no seu jeans? É um bolso de relógio e foi originalmente concebido como um lugar para armazenar relógios de bolso. Data de 1879 no primeiro par de jeans leves. Seu cérebro usa hemisférios diferentes para armazenar memórias diferentes. Coisas que você escuta ou lê são armazenadas no hemisfério esquerdo. Fotos ou eventos que você viu, no direito. Escondidos sob o gelo e a terra congelada na Antártica e na Sibéria, existem vírus gigantes. Eles são 10 vezes maiores do que aqueles que conhecemos e podem sobreviver por dezenas de milhares de anos. Existe um Jurassic Park da vida real no Marrocos. A região Kenken é uma fonte extremamente rica de fósseis de dinossauros, com dezenas de espécies descobertas nas últimas décadas. Cerca de 34 milhões de anos atrás, antigos primatas cruzaram o Atlântico da África para a América do Sul, e ninguém sabe como. Odeio ter que lhe dizer isso, mas dinheiro não é feito de papel, o que também prova que dinheiro não cresce em árvores. A maioria das notas é de 25% de linho e 75% de algodão, e é por isso que elas têm uma aparência tão diferente. No século XIX, o dinheiro era feito de papel manteiga, por isso as pessoas podiam falsificá-lo facilmente, ao contrário de agora. A Torre Eiffel é quase 15 centímetros mais alta durante o verão. Quando você aquece alguma substância, suas partículas começam a se mover mais ativamente e ocupam um volume maior. Isso é algo que chamam de expansão térmica. Quando a temperatura diminui, a substância se contrai novamente. Tal efeito é mais forte nos gases, mas você também pode rastreá-lo em líquidos e sólidos, incluindo ferro. Por isso, as pessoas constroem grandes estruturas como pontes usando juntas de dilatação. Elas permitem que uma estrutura se expanda e contraia e tais mudanças não causem danos. Uau, eu tenho uma calça assim. O mel pode durar milhares de anos sem estragar. As abelhas pousam nas flores para coletar néctar açucarado. Em seguida, o transportam de volta para sua colmeia e o transferem para outras abelhas operárias. Essas abelhas reduzem o teor de água do néctar bebendo e regurgitando repetidamente o líquido. Vômito de abelha. Enzimas especiais em seu estômago quebram a glicose no néctar, fazendo com que fique mais ácido. As abelhas depositam esse néctar no favo de mel e começam a abaná-lo com as asas para que a água evapore mais rapidamente. O mel agora é altamente ácido e com baixo teor de água, o que o impede de estragar. As bactérias que deterioram os alimentos não podem sobreviver em tais condições. Tempos atrás, as pessoas usavam os colchões no chão. Levantar o colchão foi uma prática que começou no Egito Antigo e continuou em muitas outras culturas. As pessoas perceberam que o chão era frio e poderiam aquecer suas camas mais facilmente se estivessem fora do chão. As casas costumavam ser mais frias. O ar frio entrava por baixo das portas.
Não havia aquecimento central, então era preciso encontrar outras maneiras de se aquecer. O ar quente tende a subir, e se você estiver posicionado mais alto, não sentirá tanto frio quanto no chão. Além disso, dessa forma, as pessoas poderiam manter suas camas limpas com mais facilidade. Em casas simples, os pisos costumavam ser muito mais sujos do que hoje, e toda essa sujeira geralmente migrava para as camas. Continuando a falar sobre sujeira, você acha que as pessoas são naturalmente limpas e arrumadas? Afinal, nossos ancestrais, que viveram há milhares de anos, já usavam latrinas, arrumavam os cabelos com pentes e mantinham suas casas e corpo limpos. Nossa necessidade natural de higiene e limpeza é impulsionada pelo nosso sentimento de nojo. Esse é um mecanismo que ajuda nossos corpos a se manterem seguros e os protege de diferentes infecções. É por isso que somos mais sensíveis a certos cheiros e coisas, mas ainda temos alguns hábitos bastante desleixados. Por exemplo, comer lanches acima de um teclado. Eca, eu certamente nunca faço isso. Mas há animais que são ainda mais arrumados do que nós, humanos. Por exemplo, as cascavéis gostam de manter o ambiente arrumado. Algumas delas até usam seu pescoço musculoso e cabeça triangular para varrer a grama bagunçada quando caçam. Muitos animais gostam de limpar seu caminho quando vão atrás de sua futura refeição. Os répteis também. Menos vegetação aumenta as chances de pegar a comida. Os pássaros canoros também preferem manter a limpeza e se livrar de restos de comida, cascas de ovos ou outros lixos em seus ninhos. Dessa forma, eles também tornam suas casas menos visíveis para seus inimigos. Enquanto isso, no espaço, as sombras são mais escuras na Lua do que em nosso planeta. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra espalha mais luz solar. Mas se você pudesse visitar a Lua, observaria sombras tão escuras que não conseguiria ver para onde estaria indo. Além disso, você notaria pegadas frescas na superfície lunar. As pessoas não pisam lá há algumas décadas, mas as pegadas parecem ter sido deixadas ontem. Como não há água nem vento na Lua, nada pode apagar essas pegadas. Assim, elas podem permanecer lá, em sua forma original, por milhões de anos. Então tome cuidado onde pisa, hein? O núcleo da Terra contém ouro suficiente para revestir todo o planeta. E se você decidisse fazer isso, o nível desse metal precioso seria na altura do joelho. Há milhares de anos, as pessoas têm extraído ouro e platina, juntamente com um monte de outros minerais preciosos, debaixo da superfície do nosso planeta. É por isso que podemos ter esgotado alguns dos minerais em certas áreas. Mas a Terra ainda tem um grande número desses depósitos, especialmente se você se aproximar do núcleo. Isso se deve aos inúmeros meteoritos que colidiram com nosso planeta durante o período de sua formação. Esses meteoritos continham diferentes minerais, incluindo ouro. Naquela época, a Terra ainda estava em seu estado fundido, e é por isso que a maior parte do ouro, um elemento pesado, afundou profundamente em seu núcleo. E o manto de silicato posicionado sobre o núcleo prendeu grandes quantidades de ouro e alguns outros minerais. Infelizmente, a maioria deles está meio fora de alcance agora, já que falamos de 2.900 quilômetros abaixo da superfície e temperaturas de milhares de graus. Muito quente, em outras palavras. Claro, se você estivesse prestes a ir para o espaço, uma das primeiras coisas que você pensaria seria em um traje espacial. Mas você sabe que é possível sobreviver no espaço mesmo se não estiver usando nenhuma proteção? Bem, não fique tão esperançoso ainda. Você não duraria mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que você levaria para perder a consciência, porque o oxigênio deixaria de chegar ao seu cérebro. Em 1965, um técnico acidentalmente despressurizou seu traje dentro de uma câmara de vácuo. Ele perdeu a consciência após 12 a 15 segundos. 27 segundos depois, seu traje, felizmente, foi repressurizado. O homem disse mais tarde que se lembrava da umidade em sua língua começando a ferver. Ele também perdeu o paladar, que só voltou 4 dias após o acidente. Você também não pode prender a respiração no espaço, então isso não vai te salvar. Seus pulmões se romperão em algum momento, porque o ar se expandirá lá dentro. O oxigênio em outras partes do corpo também começará a se expandir, o que significa que você aumentará até o dobro do tamanho. Quase como a tia Marge de Duda Dursley de Harry Potter. Bem, não exatamente. Você não vai explodir, graças à sua pele elástica. Ela continuará mantendo você unido. E os líquidos em seu corpo começarão a vaporizar rapidamente também. Isso não lhe parece agradável? Não. Passando da cozinha para o banheiro. Ficar rolando o feed do Instagram enquanto usa o banheiro é um direito adquirido. Mas adivinha, existem mais pessoas no mundo que têm telefones do que pessoas que têm banheiros. De acordo com um relatório da ONU, bilhões de pessoas não têm acesso a banheiros, especialmente em áreas do sul da Ásia e da África subsaariana. O número de donos de telefones celulares supera aqueles com saneamento adequado e banheiros higienizados.
Além disso, os cientistas descobriram que os telefones celulares têm 10 vezes mais bactérias do que a maioria dos assentos sanitários. Então sim, você pode querer higienizar seu telefone depois de assistir a este vídeo. Você usa o FaceTime ou o Skype para conversar mundo afora? Pode ser para um bate-papo, uma reunião ou qualquer outra coisa. A tecnologia da webcam nasceu com um objetivo muito justo. Em 1993, pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Cambridge montaram um sistema para verificar se a cafeteira estava vazia ou não. Sim, você ouviu direito. Os pesquisadores precisavam de café para alimentar seus cérebros, como muitos de nós. Eles se levantavam de suas cadeiras, iam até a cafeteira e a encontravam vazia. Em vez de garantir que alguém fizesse café fresco, eles fizeram um sistema. O sistema transmitiria as imagens da sala onde a cafeteira ficava. Naquela época, eram 3 fotos tiradas por minuto. É mais do que suficiente para ver se o bully tem café ou não. Obrigado aos pesquisadores por não se levantarem de suas cadeiras. E por outra coisinha, terem essa ideia genial. Você compra ovos brancos ou vermelhos? Qual a diferença além da cor? Como os ovos vermelhos tendem a custar mais, você pode pensar que algo neles os encarece. Mas não, a cor da casca do ovo não afeta os nutrientes ou a qualidade. Ambos são saudáveis. Os ovos vermelhos custam mais, pois as galinhas que os põem precisam de mais ração. É mais caro criá-las do que as galinhas de ovos brancos. O custo é repassado para o consumidor. Há um buraco na alça de algumas panelas e frigideiras. Usamos este orifício principalmente para colocar o utensílio de cozinha verticalmente em uma porta de armário, mas eles têm uma segunda forma de uso. Imagine que você está cozinhando vários pratos para fazer um banquete para a família. O balcão da cozinha está cheio de coisas. Você tem dificuldade para encontrar um lugar para a colher do molho. Você pode colocar a colher no orifício na extremidade do cabo da panela. Ela ficará lá com segurança até que você decida mexer o molho novamente. Nem toda colher cabe no buraco. Ela pode facilmente cair no chão. Melhor fazer um teste quando a colher estiver limpa. Imagine que no caminho para casa você compra um macarrão com recheio extra para a viagem. Você se mudou há pouco e todos os pratos estão nas caixas. Você tem dificuldades de comer nessa caixinha de macarrão. O recheio está preso na parte inferior. O molho também não se misturou direito. A gente deixou passar que existe uma forma fácil de comer nas caixinhas para viagem. Elas podem ficar planas e servir como pratos. Você tira as bordas do papel e abre. Aí está! Agora você tem um prato. A melhor parte é que você não precisa lavá-lo depois. Sabia que o tomate não é um vegetal, mas uma fruta? Assim também é o abacate. A melancia é na verdade uma hortaliça. Isso é incrível! Os amendoins não são da família das nozes. Eles são diferentes das amêndoas e castanhas de caju. As vagens do amendoim crescem sob o solo. Elas são colhidas como batatas. Suas partes superiores são como arbustos. Esses saborosos aperitivos não são classificados como nozes, pois crescem sob o solo e não em árvores. Eles são arrancados do solo como cenouras. Na próxima vez que você comer amendoim em um círculo de amigos, pode mencionar esse novo fato que ouviu. Ou pode ser um quebra-gelo quando você vir alguém comendo amendoim. Classificar alimentos como frutas ou vegetais é um negócio complicado. Você sabe quem inventou as camisetas? Em 1904, a Cooper Underwear Company preparou um anúncio e apresentou seu novo produto com fotos de antes e depois, chamando de camisa de baixo. O slogan era: sem alfinetes de segurança, sem botões, sem agulha, sem linha. Como o nome revelava, elas eram usadas por baixo das roupas. Um dia foi anunciado que os marinheiros deveriam usar camisetas sem botões sob os uniformes. O amor pela camiseta se espalhou como pólen no parque em um dia de primavera. Logo, milhares de homens começaram a usá-las. Embora as camisetas sejam do século XIX, agora todos nós nos ajustamos ao conforto de nossas camisetas aconchegantes. Você também usa camisetas como os marinheiros? Então, os carrinhos de supermercado têm arcos por algum motivo. Você não quer colocar sua jaqueta no carrinho no meio do monte de batatas e cebolas. Ou quer? Em vez disso, pendure-o no gancho. Ele está ali para ajudar a organizar melhor o espaço. Os carrinhos também têm uma parte legal embaixo. Sempre que o seu estiver cheio, basta levantá-la e anexar uma cestinha para colocar compras extras. Levante toda a coisa de metal, coloque sua cestinha na barra horizontal, acima das rodas, e prenda com aqueles ganchos úteis. Se você tiver uma alface incômoda presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental,
Como você precisa de mais tensão, basta dar um nó. As listras no creme dental podem parecer um pouco estranhas, e trata-se apenas de um truque de marketing. Na década de 70, uma marca líder adicionou uma listra azul para mostrar que sua pasta tinha dupla ação, mas os cremes brancos sólidos funcionam tão bem quanto. Mas aquelas cerdas azuis na sua escova de dente realmente fazem sentido. Elas perdem gradualmente a cor com o tempo, e quando o azul desbota, é hora de trocá-la. Já reparou naquele pequeno orifício na base do cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar que enferruje. Também é o local para lubrificar o cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche com mais facilidade. Estas ranhuras na lateral das moedas não são apenas para estética. As pessoas costumavam raspar as extremidades e depois derretê-las para fazer novas moedas. Mas graças ao novo design, é fácil saber se alguém está raspando as beiradas fora. Se você ainda tem dificuldade para descascar uma laranja, aqui está uma outra maneira. Primeiro corte as partes superior e inferior. Faça uma fenda na lateral e puxe-a para abrir. Esse nobre biquinho saindo da tampa do seu creme favorito está ali por um motivo. Esses tubos são geralmente lacrados com papel alumínio. Portanto, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. O minúsculo disco de borracha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior. Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo. Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante. Ou mesmo apenas um clipe de papel. Qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás. Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes, por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços. Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Pode ser que você tenha usado o shampoo da maneira errada todo esse tempo. Aqui está o segredo. Não aplique no comprimento do seu cabelo, apenas na raiz. A espuma que criar irá escorrer pelo cabelo de qualquer maneira. As margens do caderno não são para fazer anotações extras nem para fazer emojis.
Elas foram inventadas para proteger o trabalho das pessoas, que costumavam viver com muitos ratos famintos por perto. Os animais mordiscavam o papel, comendo o trabalho delas. As linhas de margem foram colocadas lá para que as pessoas soubessem que deveriam começar a escrever, mas afastado da beirada, para não perder o conteúdo para um roedor faminto. Os copos individuais são um elemento-chave para qualquer churrasco, mas os copos vermelhos das festas americanas são ainda mais legais. Podem ser usados para medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml, a segunda equivale a 150 ml e a terceira corresponde a 355 ml.